Bom dia, mais um Questão de Direito, seu programa, sua qualificação, seu curso de Direito. Bom, o assunto é interessante, o assunto é leilão. Professor, o que é leilão? O nome correto é asta pública, ou leilão. Quando eu falo de leilão, é um sistema, um instituto de negociação. Muita gente liga leilão ao judicial, né? Não, meu imóvel foi a leilão em virtude de uma execução. Não é sempre assim. O leilão pode ser judicial, ou a asta pública, pode ser judicial ou extrajudicial. Quando eu falo de leilão, quero falar para você que você pode usar o termo asta pública ou leilão. E esse leilão tem espécies. Hoje, você pode usufruir do leilão de esfera pública, né, ou privada. Tem muita empresa privada, multinacionais, que para ter o menor custo-benefício, adotou um procedimento de leilão. Isso mesmo, um procedimento de leilão. O leilão pode ser ainda a convite. Então, eu vou convidar algumas pessoas, muito parecido com a licitação, convido alguns fornecedores de produtos e serviços, vão participar desse leilão porque foi a convite. Ou o leilão pode ser público, qualquer um pode aparecer para dar o lance é a proposta, né? Nós temos no leilão a figura do lance mínimo, ou seja, você não pode dar um lance menor que o lance mínimo, porque esse valor não será considerado, então tem um valor mínimo. Quando eu falo de leilão, nós temos as duas espécies, o leilão judicial e o leilão extrajudicial. Professor, qual que é a grande diferença? Eu falo para você, hein? Leilão judicial, existe por trás desse leilão, é um leilão público, judicial, por trás desse leilão existe uma execução ou uma ação de cobrança. Quando eu falo de ação de cobrança, o processo é de conhecimento. Conversamos aqui que um processo eu posso chamar de duas fases ou dois momentos. O momento de conhecer os meus direitos e o momento de cobrar os meus direitos. Esse é o processo normal, comum, mas muitas vezes eu não preciso jogar os dois tempos do jogo. Eu não preciso jogar o primeiro tempo, que é conhecer os meus direitos, e o segundo tempo, que é cobrar os meus direitos. No intervalo é a sentença. O direito brasileiro permite você começar no segundo tempo do jogo. Como assim, professor? Como começar no segundo tempo, professor? Começa! Por quê? Porque você tem um título executivo extrajudicial, uma nota promissória, um cheque, uma duplicata, ou ainda um contrato, um instrumento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Olha o poder de um contratinho particular, sim. Te permite fazer o quê? Entrar no segundo tempo do jogo. Ou seja, eu começo o processo já na segunda fase, no segundo momento de execução. Quando a gente estuda a execução, nós temos a execução fiscal, que são tributos, tem a lei própria, né, o Estado. A União, o município, utiliza a lei de execução fiscal para cobrar tributos do contribuinte. Mas a execução do particular, nós estamos falando aí do cumprimento de sentença. Eu vou pedir aquilo que eu ganhei, eu vou cobrar aquilo que eu ganhei, uma sentença. Se eu ganhei a sentença, eu vou cobrar aquilo que eu ganhei. Ou eu vou executar porque eu tenho um título executivo extrajudicial. Quando eu falo desse título executivo extrajudicial, é um documento tão importante, que me permite começar na segunda fase do jogo. Olha que beleza. Professor, então, eu não preciso daquele processo de conhecimento, aquela fase de conhecimento, aquele momento de conhecimento, eu já começo logo no segundo tempo. É isso mesmo, porque você tem um título executivo extrajudicial. Esse documento é tão importante que já te permite começar no segundo tempo do jogo. Isso chama o quê? Ação de execução. Ação de execução. Ação de execução, eu tenho um título executivo extrajudicial. Me permite começar no segundo tempo do jogo, através de uma ação de execução. Quando o processo é convencional, comum, eu ganho na fase de conhecimento, ou seja, tem a sentença, transitou em julgado. O que é transitar em julgado, professor? Transitar em julgado, não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso. Não cabe mais o recurso de apelação aqui no processo civil, lá no processo do trabalho, não cabe o recurso ordinário. Ou seja, não cabe mais recurso para o segundo grau de jurisdição. Então essa sentença passou o prazo de recurso, ocorreu o trânsito em julgado, que é igual à efetividade da sentença, chamada no direito coisa julgada. Ou seja, não cabe mais recurso. Da coisa julgada, da sentença que transitou em julgado, só cabe aquela ação rescisória que nós estudamos aqui no Questão de Direito, que é o último suspiro. É o último suspiro da lei, porque na verdade, após o trânsito julgado, não cabe mais recurso. Quando ocorre o trânsito julgado, eu posso fazer o quê? Eu posso executar. E essa fase de execução, cabe a impugnação do valor,
cabe algumas defesas, embargos à execução, embargos à arrematação, embargos, espécies de embargos, nós vamos estudar melhor isso. Mas fato é que a fase de execução, se o sujeito não tem o seu patrimônio, se o seu patrimônio ele é pessoa jurídica e o seu patrimônio não paga, né, os devedores, pode ocorrer aí no Instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, eu deixo a empresa de lado e vou cobrar os sócios. Será desconsiderada a empresa e vou cobrar os sócios. O direito brasileiro criou ainda a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Então eu cobro primeiro a empresa, depois os sócios, a regra. Mas na inversa eu cobro os sócios e depois a empresa se eu achar a empresa no nome dessas pessoas físicas, né? Pessoas naturais. Então é assim que eu posso trabalhar em sede de execução. E fato é, esse imóvel, quando é dado em garantia, um financiamento, ou um fiador, quando ele é a garantia, e o fiador não adianta alegar, olha, não pode cobrar meu bem porque é meu único imóvel, é considerado bem de família. Para fiador não cabe bem de família. Na caução, sim, ainda tem uma jurisprudência majoritária para proteger o imóvel com uma tese de bem de família. Aqui no fiador não tem choro, hein? E quando acontece isso, ou o fiador, ou através de um financiamento, uma alienação, esse imóvel que é dado em garantia ou faz parte de um financiamento, esse imóvel que é de um fiador, responsabilidade em regra subsidiária, esse imóvel pode ir a leilão. Esse leilão, se o objetivo desse leilão é saldar a dívida, mas vinculada a um número de processos, a uma execução, que pode ser uma execução cível, problemas de cobrança, né? Ação de cobrança cível, prestação de serviço, danos morais, materiais, não importa o objeto da ação, mas de relação cível de consumidor. Pode ser uma execução trabalhista, né, relacionada à relação de emprego, trabalho. Pode ser uma relação tributária, execução fiscal. Então, qualquer processo, se esse bem dado em garantia, esse imóvel que foi não dado em garantia, mas faz parte de um financiamento, isso pode ir a leilão. Então, o juiz, para dar o cumprimento, para cumprir o cumprimento da sentença, fazer o cumprimento da sentença, ele vai pegar esse imóvel, né, e vai contratar uma empresa de leilão judicial, que pode prestar o serviço judicial ou não. E aí esse imóvel vai realmente para esse instituto de negociação, porque paga-se o valor do imóvel, se sobrar alguma coisa, que relinha, né, vai lá para o devedor. Se não sobrar, salda a dívida ou parte da dívida. O sujeito ainda pode perder o imóvel e ainda ficar devendo, claro, isso é comum. Muita gente fala que para bens móveis, olha, meu carro ocorreu a busca e apreensão, agora o oficial de justiça achou meu carro, estou 6 meses sem pagar, mas estou tranquilo, porque agora pelo menos já acabou a dívida. Acabou nada. Dependendo da situação, você perdeu o carro e ainda continua com a dívida com o banco, porque a dívida é com o banco, com a instituição financeira. E o mesmo ocorre com o imóvel. Então muitas vezes o seu imóvel vai a leilão, porque é objeto de financiamento, você não conseguiu pagar, e mesmo assim você fica com uma dívida. Então o risco é muito grande em relação a isso. Não existe uma regra, perdi o imóvel, perdi o carro, quitou a dívida. Não é assim, vai ser calculado, vai ser verificado na prática. Então nós temos aí, veja, 2 espécies de leilões. Claro, nós temos o leilão eletrônico, temos outros nomes, figuras novas aí. Mas a grande regra do jogo e a grande divisão prática é falar em leilão judicial e o leilão extrajudicial. O leilão judicial, eu estou falando daquele leilão que tem vínculo com execução, tem vínculo com processo cível, com processo tributário, com processo trabalhista. Tem um vínculo com um juiz de direito, com um juiz federal. E esse leilão, que é judicial, qualquer um, é público, qualquer um pode frequentar esse leilão. Pessoa física ou pessoa jurídica, hein? Tem pessoa jurídica que são investidores e realmente tem CNPJ, é uma pessoa jurídica que investe em leilão. Cuidado! Tanto no judicial como extrajudicial, precisa de muita atenção e eu oriento sempre ter um advogado especializado. Um advogado, um corretor que entenda do assunto. Por quê? Porque senão você que é investidor ou conhece um investidor pode perder mais dinheiro que ganhar. Leilão precisa tomar muito cuidado. Eu preciso analisar todo um contexto, principalmente o leilão de bens imóveis. Eu preciso analisar muito bem esse contexto, a prática, se esse imóvel tem gente lá dentro ou não, se tem uma família morando lá, porque depois eu preciso tirar essa família. Então tem um contexto a ser analisado. Em relação ao imóvel judicial, guarda assim, sempre tem vínculo, um processo.
sempre tem processo, execução, fase de execução, cumprimento de sentença. Deixa o leilão judicial de lado. Vem com o professor, preste atenção aqui. Leilão extrajudicial. Essa figura extrajudicial, diferente do leilão judicial, que não foi as partes que escolheram, optaram, olha, eu quero que o meu imóvel vai para leilão. Não foram as partes. Foi uma decisão judicial, compulsória no judicial. Aqui no extrajudicial, na verdade eu quero vender um imóvel. E eu contrato um leilão, coloco o meu imóvel no leilão, vontade própria, eu vendedor, assino uma autorização e coloco o meu imóvel à venda no leilão. Então, o leilão extrajudicial, as partes procuram, presta atenção aqui, ó, leilão extrajudicial, as partes procuram o leilão para vender o imóvel. Imóvel ou móvel, né? Qualquer bem, né? Quadros, casa, apartamento, carro, qualquer coisa, pode ser bens móveis ou imóveis, na classificação dos bens, qualquer coisa. Então, extrajudicial não tem vínculo com o Poder Judiciário. Judicial tem vínculo com o Poder Judiciário. Professor, que vínculo é esse, professor? Processo, execução, cumprimento de sentença. Pode ser processo civil, pode ser processo tributário, pode ser processo trabalhista, olha só. Então, judicial tem um vínculo judicial. Professor, sou investidor, sou corretor de imóveis, sou advogado. O que eu devo fazer para ajudar o meu cliente investidor? O que você deve fazer é sempre, tanto no leilão judicial como extrajudicial, se atentar ao edital, se atentar ao catálogo, se atentar às informações pertinentes. Sabe qual que é o maior engano no leilão de imóvel? Muitas vezes você comprar um imóvel em um leilão, fazer a arrematação, e depois descobre que tem pessoas morando lá dentro dessa casa. Ah, professor, mas isso é fácil, depois que eu comprei eu ingresso com uma ação. Na teoria é fácil, na prática uma ação demora. Mas hoje o novo CPC é muito rápido o processo. Calma, o processo melhorou muito, é digital. O processo CPC hoje possibilita a audiência de mediação e conciliação. Melhorou, o sistema melhorou. Mas não é a salvação, com certeza não. Ficou muito. O processo em si não adianta, o processo sozinho querer resolver, ser célere. As pessoas, as defesas protelatórias, não funciona como muitas vezes a mídia divulga. Então toma cuidado. Um leilão, quando você compra um leilão que você não percebe ou não se atentou, que tem pessoas dentro dessa casa, né, você vai precisar ingressar com uma ação. Muito fala, qual ação, professor? Tem várias ações. Nós vamos pensar nas ações possessórias, né? Reintegração, manutenção de posse, mas está errado. Primeira vez que eu quero ter acesso a um imóvel, a primeira vez, é emissão da posse. Ação de emissão na posse. Toda vez que eu vou ter acesso a primeira vez no imóvel, é emissão da posse. Então é uma ação. Emissão da posse pode ser um pedido ou uma ação. Ação de emissão da posse. Então cuidado. Ação para quem compra um imóvel, ou seja, no leilão, arremata o imóvel, dá o lance, vai comprar o imóvel, se tiver gente lá dentro, uma família morando lá dentro, a ação adequada é emissão da posse. Lembra você que toda ação gera o direito de defesa, né? O princípio do contraditório e ampla defesa. Então toda ação gera defesa. A outra parte tem o direito de se defender, ela vai ser citada e vai praticar as respostas do réu. Nós estudamos aqui as respostas do réu, pode ser a defesa, pode ser a reconvenção, pode ser o reconhecimento jurídico do pedido, pode ser ainda, né, pode ser também o desmembramento do polo ativo da ação ou a revelia. Ah, professor, a revelia está se defendendo? Tá. Foi citado, não quer se defender, está omisso ou revelia. Então toma cuidado com isso. Então essa parte também tem o direito de se defender. Numa audiência de conciliação, o que você pode fazer é propor, né, os gastos. Né? Olha, você mora aqui, eu comprei através de um leilão, arrematação, eu pago os seus gastos, não sei, fazer um acordo. Isso é interessante. Costumo dizer que um acordo bem feito é muito melhor que uma sentença traumática, né? Judicial demora mais, então vale a pena você propor um acordo. Professor, qual outra questão que eu devo me atentar ao leilão? Além se tem gente, né, leilão de imóvel, se tem gente ou não morando lá dentro do imóvel, você precisa se atentar também, eu oriento você a ficar atento em relação a isso, é o edital. Tem muita gente que compra um imóvel em leilão, faz a arrematação, mas não está bem assessorado por um advogado, por um corretor que entenda do assunto. E aí o que acontece? Acaba comprando um apartamento, só que não tem vaga de garagem. Professor, isso muda o valor de mercado? Olha só, presta atenção aqui no professor. Muda demais. Nós sabemos que São Paulo e outros estados, né, regiões, as grandes metrópoles, tem região que não consegue mais parar o carro na rua porque vai ser multado, vai ter o seu carro furtado.
Então, o ideal é você ficar atento. Nós temos as vagas de garagem autônomas, né? Ou seja, são de matrículas separadas. A matrícula do apartamento é uma, a matrícula da garagem é outra, por inúmeras questões. Então, fique atento. Veja se esse lote... Quando eu falo comprar em leilão, existem alguns termos que a gente não pode deixar de falar. Lote. O lote pode ser uma quantidade, né? Pluralidade de bens, ou um bem só, singular. Então, um lote. Você tem que prestar atenção no texto do lote, se está falando em vaga de garagem ou não. Por quê? Muitas vezes você está comprando um apartamento sem vaga de garagem, e dependendo do seu tipo de investimento, o tipo de região, vai desvalorizar na venda desse imóvel. Então, toma cuidado. Primeiro passo, saber se tem gente morando no imóvel ou não. Se tem pessoas, se tem uma família. E cuidado, o conceito de família mudou. Professor, só tem uma pessoa morando lá, é fácil de tirar porque não é família. Não, o direito de família é bem claro, mudou. O direito não é mais sangue, o direito é amor. Verdade. Professor, a pessoa morando sozinha no imóvel é considerada família? É, esse bem pode ser reconhecido como bem de família. Professor, a pessoa morando ela e o cachorro e um filho, é família? É família. 2 homens morando juntos na casa, é família? É família. 2 mulheres, é família? É família. Então o conceito de família mudou. Família não é mais papai, mamãe, 2 cachorros. Família é tudo, né? Hoje o direito é afetividade, o direito é amor. Tanto é que a gente vem conseguindo aí ações de declaração de afetividade. Por quê? Porque vai incluir o nome, normalmente, dos avós que criam aquele neto. O pai e a mãe some, deixa com os avós. Aí os avós criam o neto. Se os avós quiserem se proteger em relação ao neto, cabe aí uma declaração de afetividade, ou seja, vai colocar o nome dos avós lá na certidão de nascimento da criança. Não só os avós, mas os vizinhos que criam a criança do casal que mora ao lado. Então hoje, mais vale o amor que o sangue, né? Então fique atento em relação a isso. Cuidado. Professor, como funciona o leilão? Então leilão ou asta pública, né? Ou asta é uma modalidade de negociação muito difundida entre órgãos públicos e privados. Lembra que o professor falou? Hoje não é só órgãos públicos que utilizam, né, essa possibilidade, mas também órgãos, departamentos privados também utilizam porque menor custo e benefício. Se parece muito com a licitação, mas leilão é um instrumento de negociação. A gente falou em leilão, a gente já lembra, leilão, o sujeito está perdendo a casa, o carro, mas não é bem assim. Pode ser, mas pode ser o leilão extrajudicial. Presta atenção. Investidor tem que tomar cuidado. Tem que ler informativo, edital, se tem vaga de garagem ou não, porque tem vaga de garagem autônoma, né? Então cuidado. Vai comprar gato por lebre, né? Então tem que ver se tem garagem ou não. Você tem que ver se tem pessoas nesse imóvel, porque é custo. Ah, professor, é custo, mas é fácil de tirar. Não é fácil, você precisa ingressar com ações, medidas judiciais. E a outra parte tem defesa também, né? Tem que cumprir o contraditório, ampla defesa. Além disso, você vai ter custos com advogado, custos judiciais. Para utilizar a tutela jurisdicional, você paga por isso, né? Então você paga a taxa judiciária, a taxa judicial. Diligência de oficial de justiça. Então, cuidado. Veja se compensa. Tem que analisar edital, se tem alguma pessoa morando ou não no imóvel. Ação correta, emissão da posse. Muita gente ingressa com ação incorreta, hein? Cuidado. Professor, o leilão é público? Qualquer um pode entrar? Pode. Leilão é público. Qualquer um pode entrar, qualquer cidadão interessado. Não pode ter preconceito em relação a isso. Tá? Então, qualquer um pode entrar no leilão, porque o leilão é público, ok? Professor, a pessoa jurídica pode arrematar? Pode arrematar, pessoa jurídica ou pessoa física. Através do quê? De lance. Leilão, seja eletrônico, seja judicial ou extrajudicial, você arremata através de um lance. Então hoje na internet você dá um lance ali na internet se ele for eletrônico, judicial ou extrajudicial. Aquele leilão presencial é aquela figura de levantar a mão mesmo, levanta a mãozinha, né? Mas não assim, ó, com vontade, né? Então com vontade. Por quê? Você quer dar um lance. Esse lance não pode ser um lance menor que o valor mínimo, né? Tem que ser um lance e aí pode ser que você entre numa disputa, né? O sujeito quer comprar o imóvel, dá um lance maior, você dá um lance maior e fica aquela disputa. Então é o lance, tem um valor mínimo. Tem a primeira praça, a segunda praça. Então existe essa regra também que nós vamos voltar a falar mais à frente. Leilão, você compra o lote. Professor, o que é lote? O lote pode ser bens singulares, né? Ou na pluralidade de bens. Então, estou comprando um lote com 50 computadores, estou comprando um lote com 200 extintores e 300 câmeras. É um lote, né? Normalmente imóvel é lote, recebe um lote, mas é separado, né? Dificilmente você vai pegar um leilão com um lote com vários imóveis. Então fique atento em relação a isso, ok? Volto a falar, tem que tomar alguns cuidados. Precisa estar bem assessorado. Então precisa ter um bom advogado que entenda de leilão, do direito imobiliário, um bom corretor, porque você tem que lembrar que você vai pagar o leiloeiro ou o site, né, do leiloeiro vai ter aí o valor dos honorários desse leiloeiro. Então você tem que pagar. Cuidado, quando você vai no leilão,
você precisa ter aí 30% do valor. Então você dá o lance, mas você já dá o sinal para amarrar o negócio, 30% do valor. Então são regras básicas que você, que tem um investidor, que é um investidor, precisa conhecer para frequentar um leilão. Não só um leilão presencial, mas eletrônico também. Então leilão nós temos dois, ele é público, mas nós temos dois. Pode ser o leilão judicial ou extrajudicial, ok? Fique atento em relação a isso. Professor, é seguro comprar um imóvel em leilão? É objeto de dúvida, né? Do investidor, do corretor, de muita gente. É seguro, professor? E aí eu vou te perguntar. Você leu o edital? Você olhou, né? Foi atrás das informações para ver se tem uma família morando nesse leilão ou não? Então, seguro é, mas você precisa tomar certos cuidados. Tem que ter acesso à matrícula do imóvel para verificar que tipo de execução que foi, se o banco já se tornou proprietário, se existe uma instituição financeira ou credor. Então você precisa ter acesso à matrícula desse imóvel, sim. Normalmente isso tem que estar à disposição lá no leilão atualizado, hein? Não adianta aparecer o leilão te apresentar uma matrícula de 2 anos atrás, tem que ser atualizada. Então precisa estar atento à matrícula, precisa verificar se mora uma família lá dentro ou não, cuidado com o conceito de família que mudou muito. Precisa ver o edital ou o catálogo para verificar se vai com a vaga de garagem ou sem vaga de garagem, se vai com as pertenças, né, com os bens, ou seja, geladeira, fogão ou não, se a casa está vazia. Então, toma muito cuidado. É seguro sim. Normalmente a compra no leilão ela tem que ser livre e desembaraçada. Ou seja, não pode ter tributos, débitos de tributos. E débitos de tributos pode ser o IPTU, né, imóvel urbano, ITR, imóvel rural. Professor, comprei um imóvel no leilão e realmente depois de 2 anos apareceu muitos tributos, execução fiscal. O município cobrou os tributos do antigo proprietário. Você pode ingressar com uma ação contra o leilão e pedir a reparação desse dano. Porque é a regra do jogo, salvo exceções, claro, tem que ser livre e desembaraçado. O livre e desembaraçado em relação a ônus, né, a débitos. Então, tributos, não só tributos, mas também a outros débitos. Agora, uma coisa é fato. O leilão não é obrigado a entregar o imóvel vazio, então você precisa prestar atenção se esse imóvel realmente está vazio ou não, seja comercial ou residencial. E outra questão importante que eu peço sua atenção é a questão também aí desse leilão, não só o vazio, mas o edital, o catálogo, para você verificar o que você está rematando. Então, muito cuidado. O interessante é você fazer uma visita ao imóvel, o interessante é você ter acesso à matrícula do imóvel, à transcrição hoje de matrícula, o interessante é você verificar se o edital ou o catálogo está tudo certinho, a discriminação do imóvel está correta. Então tem que fazer esse trabalho sim, tem que ter um bom advogado, um bom corretor para te assessorar. O corretor, porque ele entende de valor de mercado, então ele vai falar, olha, realmente compensa comprar esse imóvel. Esse imóvel vale 400, você está comprando por 300. Então compensa. E também nós temos que acabar com aquela lenda, né? Olha, o leilão, um imóvel que custa 500 mil reais, eu compro por 100 mil. Não, imagina, isso não é verdade, né? Você consegue muitas vezes comprar com preço, mas não é uma diferença também absurda, por isso você tem que colocar na ponta do lápis os riscos, né? E tem que estar bem assessorado, tá bom? Então, vamos falar muito de leilão ainda esse mês de julho, ok? Conto com você para isso. André de Paulínia. André, um abraço para você, viu? Olá, professor, bom dia. Uma dúvida, se uma pessoa física for executada e ela tem empresa com sócios, se ela não tiver outros bens, a empresa pode ser executada? Como ficam os sócios? Também responde. Hoje existe a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Essa desconsideração da personalidade jurídica, eu vou cobrar, na verdade, a empresa. Se a empresa não tem um patrimônio para responder pela dívida, pela execução, quem vai ser cobrado? Os sócios, né? Isso acontece aqui no civil, no processo civil, no processo trabalhista, no tributário, em todos, né? Em todos os ramos do direito, aqui na parte de execução processual. Quando eu falo isso, pode ocorrer da forma inversa. Eu cobro os sócios, ou seja, o sujeito particular. Se eu descubro que ele tem uma empresa no nome dele, eu faço da forma inversa. A teoria da desconsideração inversa. Então hoje também é aplicada. O que vai depender aí, realmente, é uma relação de direito comercial. Que tipo de sociedade que você tem? Por isso é interessante você sempre conversar com um bom contador e também com um advogado, especialista em direito imobiliário, para ver que tipo, né, comercial, que tipo de sociedade que você tem, qual a responsabilidade. Eu não vou te afirmar aqui porque eu não sei qual responsabilidade, qual que é a sua relação
comercial, né? Ou seja, que tipo de sociedade que você tem, se é limitada ou ilimitada, eu não sei. Mas é importante você saber, analisar que tipo de sociedade que você tem. E você tem que saber também que existem duas responsabilidades, né? Tem a solidária, onde os sócios respondem, todo mundo responde, vão responder juntos, e tem a subsidiária, ou talvez numa sociedade que você tenha feito, que aquele sócio é um sócio administrador, o outro sócio é um acionista apenas, ele não tem participação, só tem 1%, então isso precisa ser analisado. A questão trabalhista, aí você tem uma responsabilidade, não só trabalhista, mas questões tributárias. Você vendeu a empresa, vendi a empresa, acabou minha responsabilidade. Imagina, né? Você ainda tem responsabilidade trabalhista perante aquela empresa, com aquele funcionário que ainda é da empresa, mas foi seu funcionário também. Então existem várias regras que falta desconhecimento, o pessoal erra muito. Então toma cuidado, veja o tipo de sociedade que você tem, mas a regra do jogo, a maioria delas é a responsabilidade solidária. Todo mundo responde junto. Então toma cuidado aí em relação a essa sociedade, tá bom? Então um grande abraço para você, obrigado por estar assistindo nosso programa, um abraço, sucesso, tchau!